Eu sou professor de Direito Internacional no curso de Relações Internacionais e, nesse ano, com base numa formação em Educação Positiva, eu resolvi pedir para conhecer os estudantes e me apresentar, pedindo para eles compartilharem 2 experiências positivas que eles tiveram na universidade nesse último ano. E, reiteradamente, esses estudantes expressavam o quanto o ambiente diverso na academia, a diversidade no ambiente acadêmico, tinha promovido o desenvolvimento pessoal, a ampliação de horizontes. Esses estudantes são estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. E é importante a gente tentar compreender e perceber por que UNILA. As políticas públicas de educação são complexas, com dificuldade de aprofundamento na opinião pública, e, sobretudo, uma universidade com uma vocação internacional como esta e temática, a ideia da integração latino-americana. Então, eu vou buscar fundamentar aqui as 5 razões por que UNILA. A primeira razão diz respeito à necessidade de conectar a qualidade da educação com a internacionalização. Grande parte dos rankings do ensino superior que tentam medir a qualidade das instituições, atribuem um percentual significativo, em regra 25%, dos indicadores à internacionalização. Rankings como a Folha de São Paulo, mas também os internacionais como o QS, The Higher Education. E talvez a gente possa fazer uma analogia com os corredores de biodiversidade dos parques e das florestas. Os corredores de biodiversidade permitem um fluxo de diversidade, de fauna e flora, a partir das florestas, mantendo a sua riqueza e a sua existência e a sua vida. Assim como na produção do conhecimento, isso é fundamental. Esses corredores de diversidade, de formas de saber e de formas de produzir conhecimento. O segundo aspecto importante, que fundamenta a existência e a razão dessa ideia, é a questão de projetar para o futuro, porque a tendência nossa no projeto civilizatório é de integração de estados e povos. E isso nós conseguimos observar pelo conjunto de fatos que se apresenta com base no processo de integração regional. A gente observa aí o aprofundamento da União Europeia, Mercosul, vários blocos econômicos regionais. Se nós observamos apenas o caso da Organização Mundial do Comércio, raríssimos os estados que não estão negociando com base num bloco econômico regional. Então, o presente e o futuro do processo civilizatório é de integração de estados e povos. E é preciso formar neste sentido. A UNILA, por exemplo, no ano de 2019, atingiu a marca de 32 nacionalidades nos seus bancos acadêmicos. Agora, esse processo de integração, ele se constitui com base também na solidariedade. Uma solidariedade que, então, oferece essas oportunidades e essas vagas. Mas isso está bastante conectado também ao interesse nacional. E essa é a terceira razão do porquê UNILA. Nós temos fortes razões de fundamentar que a UNILA é um projeto que atende e se fundamenta também no interesse nacional. A política externa dos países se constrói bastante com o soft power, um poder de influência que é baseado nas relações interpessoais e nos vínculos. Eu mesmo fui bolsista de um programa no Canadá que se chama Líderes Emergentes das Américas. E assim como tem, por exemplo, um programa no Reino Unido que se chama The British Council, e numa oportunidade a gente tinha aqui na cidade um pessoal da Embaixada do Reino Unido e eles oportunizaram ir na sala de aula divulgar um programa de estudos no Reino Unido. E conversando com os estudantes, apresentaram o programa e os estudantes de Relações Internacionais, muito curiosos, perguntaram por que o Reino Unido oferecia vagas gratuitamente e dava bolsas para estudantes estrangeiros irem para o seu país estudar. E a razão foi muito clara. Ela respondeu na hora: soft power. Eles constroem vínculos. Esses estudantes têm uma relação privilegiada com o nosso país e eles vão ser futuros líderes dos seus países. O Brasil mesmo
tem um programa que chama Programa de Estudante Convênio, que existe há mais de 50 anos. Hoje, boa parte dos governantes de Angola, por exemplo, estudaram no Brasil. Então, essas relações, estes vínculos, eles pavimentam uma relação com o Brasil que é de outro nível, né? Que é de outra condição de relações e de aprofundamento de vínculos, né? Ele se torna um pouco também brasileiro. É isso que se constrói um senso de pertencimento, que constrói condições e dá oportunidades para construir a integração. A quarta razão é que a UNILA é a cara de Foz do Iguaçu. É a questão territorial. A UNILA está sediada numa fronteira trinacional. É a fronteira mais viva da América Latina, onde nós temos mais de 80 etnias convivendo cotidianamente. Fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina, mas também um espaço de diversidade, não só cultural, mas também de diversidade, de biodiversidade, né? Além do Parque Nacional e da grande maravilha que é a natureza das cataratas, nós temos também uma grande obra de engenharia monumental, que é a Itaipu Binacional, também obra de engenharia política internacional. Um espaço, uma empresa binacional que fornece quase 20% de toda a energia para o Brasil e 90% da energia do Paraguai, e que se constrói no encontro de dois países. Então, estar em Foz do Iguaçu faz todo sentido. Fomenta tanto a qualidade e a necessidade de conhecimento do território, quanto da universidade. E é incrível, nós temos uma internacionalização de curta distância. Quase 200 estudantes da UNILA, que vêm a Foz do Iguaçu estudar todos os dias, eles saem de outro país. Eles saem das suas cidades onde dormem, no Paraguai ou na Argentina, e vêm estudar aqui. Essa riqueza só poderia acontecer em Foz do Iguaçu. A quinta razão, ela diz respeito a uma razão epistemológica, que é a questão da geopolítica do conhecimento. Vejam, o pensamento filosófico da modernidade se desenvolveu, em grande medida, com base numa dada geografia, num determinado horizonte de sentidos, que tem uma localidade, que tem um ponto de referência, e ele não leva tanto em consideração as nossas realidades, né? E a UNILA se constrói na perspectiva da relação Sul-Sul, né? Entendendo que há uma geopolítica do conhecimento que precisa ser contemplada na produção de saberes. E é por isso que nós nos focamos bastante nessa questão de incluir também povos originários. Nós trabalhamos, por exemplo, né, a UNILA é uma universidade bilíngue. Nós temos o português e o espanhol, mas também temos o guarani, temos o quechua e temos muitos outros idiomas que tentam incorporar uma ecologia de saberes. A grande questão é que é preciso entender que as universidades são bem público, estratégico e social. Esse é um consenso entre os especialistas na educação. A universidade como bem público, social e estratégico. E a UNILA, na medida em que ela passa a incluir uma grande diversidade de estudantes, não só do ponto de vista das questões de nacionalidades, de povos, etnias, mas também de idiomas, de formas de saber, povos originários, a inclusão dos povos originários, que é um gargalo no nosso processo civilizatório na América Latina. Isso permite com que a gente responda tanto ao processo de internacionalização, que é um indicador de qualidade, quanto à formação de cidadãos que vão estar preparados para a construção da sociedade do presente e futuro, defendendo e fundamentando que o interesse nacional também se constrói com solidariedade e na construção de relações internacionais, fomentando um espaço importante do território de Foz do Iguaçu. Vejam, Foz do Iguaçu recebe o ensino superior apenas em 1979. Há universidades que já completam 800 anos. Na América Latina, as universidades chegam no século XVI.
em Foz do Iguaçu, em 1979. A UNILA começa apenas em 2010. Então, esse é um projeto para o presente e futuro que vai transformar também o território, a partir de uma outra ecologia de saberes. E é por isso que a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela é, sim, um bem público, social e estratégico para a sociedade latino-americana, para a sociedade brasileira e para Foz do Iguaçu. Muito obrigado.